Vocês pediram e hoje o Titi está aqui para contar para vocês a verdadeira e escandalosa história da meia arrastão. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. A meia arrastão é o tipo de peça que os vitorianos chamavam de risqué, algo que definitivamente não é respeitável, não se usa no dia a dia, mas também não é algo tão indecente a ponto de te colocar na cadeia por atentado ao pudor. Inclusive eu acho a meia arrastão maravilhosa justamente porque ela tá ali no limite das imoralidades, sabe? E a péssima fama que ela tinha mais no passado, hoje nem tanto, tem o mais absoluto fundamento. Meia arrastão é muito associada com burlesco, com teatro de variedades, strippers. Justamente por essa imagem de marginalidade que ela acabou sendo apropriada pelos movimentos de contracultura do século XX, como o punk e o gótico. E depois levada para o mainstream pelos artistas pop dos anos 80 para desafiar os valores morais da sociedade conservadora dos Estados Unidos. O que faz absolutamente todo sentido quando você percebe que o primeiro registro que a gente tem de uma meia arrastão é isso aqui. Um jarro de apotecário / boticário italiano dos anos 1500, com uma figura feminina ali expondo as suas vergonhas para quem quisesse ver. Mas o que a gente não sabe ao certo é se isso era realmente algo comum ou só alguma coisa que saiu da cabeça do artista, o que também é possível. Porque a gente só tem evidências mais concretas mesmo do surgimento da meia arrastão já na era vitoriana. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente revirar o baú de roupas da história. A meia arrastão é um tipo de trama formada por fios que criam um padrão de losango, que pode ser mais ou menos aberto. E de uma certa forma, ela é parente das meias de renda que existem por aí. E embora essa trama de losangos que a gente chama de meia arrastão hoje seja uma coisa mais recente, a gente já começa a identificar o surgimento dela mais ou menos ali no começo do século XIX. Essa moça aí é Dona Maria Carolina de Bourbon Duas Sicílias, duquesa de Berry por casamento e rainha dos escândalos por opção. Ironicamente, ela era irmã de Dona Teresa Cristina, imperatriz do Brasil, que era conhecida por ser bem mais discreta. Em 1828, a duquesa de Berry estava pleníssima passando seu veraneio no norte da França. Foi convidada para um baile e achou que era de boníssimo tom aparecer não só com um vestido sem espartilho, o que por si só já era um escândalo para a época, mas um vestido que tinha uma fenda até a altura do joelho. Escândalo! Só que isso não era tudo, Brasil, porque ela ainda apareceu em público na praia, inclusive, tá? Com um par de meias que é descrita como uma larga rede de fios de seda que fez corar as damas mais pudicas. Infelizmente, nós não temos imagens desse momento, contamos apenas com descrições da época, inclusive os registros de um certo marechal de Castellane, que ficou particularmente interessado no quanto a duquesa podia mexer livremente as suas pernas. Casos como o da duquesa de Berry são exceções extremas da época. Porém, nós sabemos sim que existia um tipo de trabalho de agulha na época que permitia produzir meias de linho ou de seda que produziam um tipo de rede, um efeito muito parecido com uma renda moderna. Como esse modelo de 1830 que está no Museu Metropolitano de Nova York e que eram inclusive bastante criticados por moralistas como sendo algo absolutamente indecente. Lembrando que a moda feminina de 1830 tinha saias mais curtas do que em outras épocas, e essas meias, que deixavam transparecer o tom da pele, ficavam à mostra. E a real é que tinha, sim, uma carga erótica muito grande em torno dessas meias. E é uma coisa que acaba ficando meio que o dito pelo não dito num romance francês da década de 1830 chamado Vermelho e o Negro, quando a Madame de Renal se apaixona pelo tutor dos próprios filhos e começa a usar essas meias semi-rendadas. Algo que algumas das amigas dela imediatamente entendem que é um sinal de que ela está tentando seduzir alguém. Nas décadas seguintes, basicamente as crinolinas eliminaram qualquer possibilidade de que pernas e tornozelos pudessem ser observados livremente. Mas a gente sabe que essas meias semi-rendadas continuavam sendo usadas porque receitas de tricô para elas ainda aparecem nos livros de trabalhos manuais de 1840, 1850 e 1860. Porém, é nos anos 1870 que a coisa começa a ficar interessante, meu bem. Porque é quando a roupa íntima feminina inicia um processo de erotização.
deixando de ser apenas funcional para ser entendida como sinônimo de feminilidade e ferramenta de sedução. Em 1877, a revista de moda La Vie Parisienne publicou uma série de artigos descrevendo como seria o quarto de toilette ideal de um casal rico francês. E olha o que aparece ali nas ilustrações: uma meia descrita como bas en fil, meia de malha ou meia de rede. Meias e descrições semelhantes vão aparecendo em citações em principalmente publicações de moda da década de 1880 e 1890, mas uma coisa que é curiosa é que elas não aparecem nos catálogos de vendas das lojas de lingerie. E uma hipótese razoavelmente bem aceita entre os pesquisadores é que, pelo menos nesse período, as meias de malha, estilo meia arrastão, ainda eram consideradas risqué demais para serem colocadas à venda para o grande público, e que só eram produzidas sob medida por artesãos especializados para uma clientela rica e muito seleta. E elas provavelmente seriam muito caras e muito delicadas. Tanto que nas pinturas dessa época a gente não vê nada parecido nas dançarinas de Cancan. Elas sempre aparecem com meias escuras, que provavelmente eram mais resistentes para o movimento da dança. Mas aparentemente as meias arrastão e rendadas mais transparentes pegaram mesmo foi nos Estados Unidos. Tanto que em 1902 tem registrado o caso de um pastor que abriu uma cruzada contra as meias imorais das mulheres cristãs da sua paróquia. E que terminou sendo removido desta mesma paróquia depois que as mulheres se revoltaram, porque aparentemente ele tinha conhecimento demais sobre o que elas usavam embaixo dos seus vestidos. É possível que essas mulheres estivessem fazendo suas próprias meias em casa, já que os manuais de costura e tricô de 1900 trazem inúmeras receitas para meias longas com tramas mais abertas e algum grau de transparência. Isso, e o fato de que o pastor do caso foi pregar inicialmente contra as meias de Satanás diretamente num círculo de costura e de trabalhos manuais formado apenas por mulheres, me levam a acreditar que elas realmente estavam fazendo as próprias meias transparentes. Em 1910, uma loja de luxo de Paris lançou uma nova coleção de meias que abalou a cidade. Elas são descritas como tendo a aparência de uma fina teia de aranha, com aplicações de renda chantilly, sutil e charmosa transparência. E usando um tipo de tule muito fino que até então só era usado em véus e mitaines, que são essas luvinhas sem dedo. E as revistas de moda da época foram a loucura, porque aparentemente virou uma febre em Paris utilizar essas meias transparentes ou por cima de uma meia colorida ou, pior ainda, utilizar por cima de uma meia nude, que era para parecer que você não estava usando absolutamente nada embaixo dela. Nada diferente disso aqui, meu amor, é histórico, é clássico. E é a partir daqui dos anos 1910 que a gente pode dizer que a meia arrastão como a gente conhece hoje realmente nasceu. Inclusive com essa foto de uma revista de 1912 para provar. E além da trama de losangos, existiam versões mais trabalhadas e um pouco menos transparentes, porém não menos erotizadas. E a partir daqui a gente tem uma noção do valor delas, porque em 1912 uma meia de algodão comum custava cerca de 20 centavos de dólar em Nova York, enquanto que uma arrastão começava em $1 e isso era muito dinheiro para a época. Então era o tipo de coisa consumida por mulheres ricas apenas em eventos noturnos, que procuravam harmonizar a cor das meias com a cor dos vestidos. E também pelas prostitutas e pelas atrizes. Aliás, foi graças a elas que a meia arrastão se popularizou e ganhou uma fama, inclusive adoram. Yvonne Printemps, atriz e cantora francesa, ficou conhecida pelo número em que descia ao palco num balanço, usando meias arrastão pretas de trama bem aberta. Isso em 1917. Na França dos anos 1920, as meias comuns passaram a ser tecidas para imitar o efeito da meia arrastão, porém com menos transparência. O desenvolvimento tecnológico permitiu a produção de meias cada vez mais leves e transparentes. E as meias arrastão finalmente começaram a aparecer em páginas de catálogos de moda em 1928. Essa imagem que você está vendo na tela é um par original de 1930 que está no Museu Metropolitano de Nova York. Quando atrizes de menos renome e ligadas a papéis cômicos e ligeiramente sexualizados começaram a aparecer com elas em fotos promocionais. Entre os anos 1920 e 1930, as meias arrastão acabaram se ligando definitivamente à cultura burlesca dos cabarés e dos teatros de variedade, e se tornando um item obrigatório no guarda-roupa das vedetes que faziam seus números nos palcos dessas casas.
Com a crise econômica e o retorno do conservadorismo que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, as meias arrastão foram totalmente relegadas ao universo erótico das pin-ups e das performers risqué. Com algumas atrizes hipersexualizadas pelos estúdios, como Marilyn Monroe e Jane Russell, fazendo eventuais aparições com versões um pouco mais discretas delas. Mas nenhuma mulher decente, em sã consciência, usaria uma meia arrastão. E foi exatamente para afrontar os conceitos de moralidade de uma sociedade presa ao passado que os punks e os góticos se apropriaram da meia arrastão. Junto com outros elementos considerados indesejáveis, sexualizados, marginalizados e indecentes, transformando meias em blusas, usando meias rasgadas, retomando, talvez sem saber, a tendência vitoriana da meia arrastão sobre uma meia colorida, e abrindo caminho para que artistas pop dos anos 1980, como Madonna e Cyndi Lauper, pudessem tornar a meia arrastão algo um pouco mais acessível e aceitável, embora ainda com um caráter meio rebelde e de claro desafio das normas sociais. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Esse é um canal focado em história da moda, voltado para o público brasileiro, sempre trazendo conteúdo baseado em pesquisa histórica e evidências científicas. Todas as referências da minha pesquisa estão aqui embaixo na descrição para você consultar e conferir por conta própria. E agora eu vou pedir o teu like e o teu hype na cara dura, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário nesse vídeo e, claro, dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.